E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente está na nossa aula da unidade 7, que vai começar a preparar vocês para mostrar o jogo que você está criando para o mundo, que é o argumento. Argumento, instrumento de venda do seu jogo. Aula bacana, unidade bacana, bora aprender mais! Vamos continuar desenvolvendo a nossa história. Já fizemos o nosso caderno de franquia, não é mesmo? E agora a gente vai partir para um instrumento muito importante. É aquele instrumento que vai vender o seu jogo, ó, dinheirinho no bolso. Então é muito importante aprender. É o argumento. O argumento nada mais é que um documento que é escrito em prosa. É um texto corrido que conta a sua história, como se fosse um conto. Como eu já disse, ele é o instrumento de venda do seu jogo e é por isso que você vai achar tão poucos na internet, porque é um segredo de negócio, né? A gente não vai ficar exibindo aí os argumentos ganhadores para de repente perder uma estratégia de mercado, né? O argumento, ele também é um instrumento de decupagem do roteiro. Então, ele vai contar a história inteira do seu jogo, vai apresentar o enredo, todos os plot twists que a gente já viu, vai colocar todas as informações essenciais do seu produto audiovisual. Todas essas informações vão estar no argumento em forma da história. Os personagens, os cenários, a ação. A gente só tem que ter cuidado para não colocar adjetivos demais nos personagens, nas ações e nos cenários, porque senão a gente pode engessar, endurecer o roteiro. Daí o roteirista ou a equipe não vai ter tanto espaço assim para trabalhar, né? Então a gente tem que ter cuidado de contar a história, de colocar todas as informações essenciais, mas sem definir demais, sem adjetivar demais, sem descrever demais cada coisa, para não tirar também o espaço criativo do roteiro, que a gente vai ver na próxima aula. O argumento, ele é um gênero mais livre. Ele não vai ter uma estrutura rígida, coloque o número aqui, o título aqui, uma instrução aqui, igual vocês vão ver que o roteiro é. O roteiro tem uma estrutura bem mais rígida. A gente vai ver o roteiro cinematográfico e o gâmico, que é o de games, né? E a gente vai ver que a estrutura do roteiro é rígida. Mas a do argumento, a estrutura textual é mais livre. Possui algumas regrinhas, por exemplo, o texto do argumento tem que estar no presente do indicativo. Ele pega, ele fala, ele anda, tudo a gente tem que falar no presente. Nas redações, na escola, a vida inteira a gente teve o costume de falar no passado, né? No argumento a gente tem que falar no presente, certo? Outra coisa, se o seu argumento é um instrumento de venda do seu jogo, você tem que ter gatilhos ali no texto que despertem emoções, que gerem sentimentos, surpresas no leitor, para que ele fale, olha, isso aqui vale a pena produzir. Isso aqui é o que eu quero produzir, isso aqui é o que vai ganhar meu edital. Então a gente tem que ter gatilhos que despertem emoções, tem que ter os plot twists bem trabalhados, tem que ter os momentos de emoção bem trabalhados, os momentos de riso, os momentos de surpresa. A gente tem que concentrar para fazer uma boa escrita. O argumento, ele não vai conter todas as cenas do seu jogo. Você não vai descrever todas as cenas ali, mas você vai colocar todas as sequências. Você não precisa descrever cena a cena, mas todas as sequências do seu enredo você precisa colocar. Eu falei para vocês que é o texto como um conto, mas no conto a gente pode colocar diálogos. No argumento não é legal colocar diálogo. É um texto corridão mesmo, em prosa, sem diálogos. E daí como é que você faz para expressar as falas? Você vai colocar no discurso indireto. Ao invés de colocar a fala, Brian, volte aqui. Você coloca assim, e a mãe de Brian pediu que ele voltasse. O discurso indireto é quando o narrador descreve a fala do personagem na terceira pessoa. Eu coloquei alguns exemplos no guia, então é só ir lá e observar os exemplos que eu coloquei lá, viu, pessoal? Eles vão estar lá. Qualquer dúvida me manda uma mensagem, mas o discurso direto e indireto é muito simples
Eu acho que vocês não vão ter problema com isso, não. Outra coisa importante para se falar do argumento é a métrica do argumento. Qual é o tamanho que o meu argumento deve ter? Quando eu falo que a estrutura textual do argumento é mais livre, é porque é livre mesmo. A gente não tem um tamanho definido. Existem diversas métricas. A Ancine, que faz produção de cinema no Brasil, para os editais dela, os argumentos devem ter no máximo 100 linhas, que dá mais ou menos 3 laudas na Ancine. Mas em muitas produtoras, a regra é a seguinte: uma página de argumento para 10 páginas de roteiro. Mesmo essa métrica não é, apesar de ser um bom tamanho, eu acho que é um tamanho adequado, uma página de argumento para 10 de roteiro, mas ela também não é a regra, porque a gente vê muito argumento de 5 páginas por aí, 5, 3 páginas. Então, o argumento, ele não tem um tamanho definido, mas ele tem que ter as informações necessárias para despertar o interesse para o seu produto audiovisual. Então, independente de regra, se você colocou todas as sequências de uma maneira criativa, de uma maneira interessante, de uma maneira que vai despertar interesse, de uma maneira que vai disparar emoções, riso, surpresa, então teu argumento está pronto. Então, você não tem que preocupar com o tamanho dele. Você tem que preocupar com a qualidade do seu texto. Tá interessante? Tá divertido? Contém todas as informações essenciais do seu produto? Contém todas as sequências com todos os plot twists? Então tá pronto. Não se preocupe muito com o tamanho quando você for fazer o argumento. Se preocupe com a qualidade, com a essência do seu texto, ok? Pessoal, o argumento, ele é um texto essencial, é o instrumento de decupagem para o roteiro. O roteirista vai pegar lá o argumento, vai falar assim, olha, eu vou ter que desenvolver essa sequência. Vai pegar lá as falas da escaleta, que é outra coisa que a gente vai ver na próxima unidade do guia, e juntando o argumento e a escaleta, o roteirista está pronto para fazer o roteiro. Então, o argumento tem que ser muito bem escrito. O argumento é instrumento de venda, o argumento é instrumento de decupagem para o roteiro. Então percam, porque não é perda na realidade, né? Percam tempo fazendo o argumento. Percam tempo relendo, lendo em voz alta, dando para outras pessoas lerem, porque o argumento é importantíssimo para o desenvolvimento de qualquer produto audiovisual, porque é o argumento que você vai levar no estúdio. Eu acho que vocês estão prontos para escrever o argumento com todas as informações que vocês fizeram no caderno de franquia. Eu acho que vocês vão poder desenvolver isso para o jogo de vocês. Não vai ser uma atividade no nosso AVA, mas se vocês quiserem mandar para a leitura, fiquem à vontade. Estou aguardando o argumento de vocês. E qualquer dúvida, qualquer opinião, é só escrever lá para mim, ok? Um abraço, pessoal. Espero que vocês estejam desenvolvendo o game de vocês. Se precisar de qualquer ajuda, contem comigo. Até!